Olá! O Sala de Visitas de hoje conversa com o médico pediatra Dr. José Pedro Damiano. Ele é vereador pelo segundo mandato. A primeira vez que se elegeu foi em 2004. Ações voltadas à saúde têm marcado seus 2 mandatos na Câmara Valinhense. Dr. Pedro já foi secretário municipal de saúde e tem uma vida toda dedicada a esta causa por Valinhos. Boa tarde, Dr. Pedro. Bem-vindo ao Sala de Visitas da TV Câmara Valinhos. É um prazer estar aqui na TV Câmara de Valinhos, poder se comunicar com vocês e também com o público que nos assiste. Realmente é um prazer inusitado, estava esperando ansiosamente ser chamado para participar da sua sala de visita. Ah, que bom! Quando começou sua história com a política valinhense, Dr. Pedro? Faz tempo. Ah, é? Na realidade, eu estou em Valinhos desde 1969. Já estive umas passagens antes de 66, que morei um ano em Valinhos, pré-entrada na faculdade. Trabalhei como secretário na antiga CARC, hoje Eton. E de lá, depois entrei para a faculdade, já tinha um certo conhecimento, participava como um acadêmico, que existia essa situação em Valinhos, auxiliando os médicos que se tornaram meus professores, amigos, Dr. Concon, Dr. Conde, Dr. Rui. Fui ficando e aqui estou. E o senhor Então, fez Unicamp? Como? O senhor fez Unicamp? Eu fiz Unicamp, fui formado em 1972, fiz curso de medicina do trabalho, estágio em pediatria, depois prestei o título de especialidade. Então, trabalhei durante um bom tempo como médico do trabalho e há muitos anos atrás os médicos eram generalistas, então fiz muito parto, fiz muito pré-natal, ajudei em cirurgias, então fiz o diabo. Hoje a medicina está subdividida, então por isso que nós temos às vezes a dificuldade de assistência à saúde de uma maneira global no Brasil. Isso foi um erro tático que começou por ocasião da Revolução em 64, onde houve um cerceamento da atividade médica, os médicos eram muito mais valorizados. E realmente eles impunham uma série de condições. Isso foi quebrado visceralmente pela Secretaria, pelo Ministro da Educação, Ministro da Cultura. Então orientou-se a proliferação de faculdades, mas orientou-se também uma preparação para especialidades. E o Brasil, no tamanho continental, precisa de poucos especialistas e muitos generalistas. São aqueles médicos que entendem de tudo e entendem um pouco, mas que resolvem 90% do problema da comunidade. Essa formação de médicos especialistas criou um conflito, porque o médico sai ultra entendido de alguma coisa e não tem o que fazer. Então nós estamos pagando hoje um processo que se iniciou lá atrás, há mais ou menos 40, 45 anos. E o senhor hoje trabalha na Unimed também, né? Eu sou gerente de uma área da Unimed e isso me traz muito orgulho. A Unimed de Campinas é a maior do interior. Ela tem mais ou menos 750 mil clientes, 3.600 médicos, mais ou menos 1.000 funcionários. Então é uma potência do ponto de vista de saúde suplementar, que é o termo que é dado para a medicina não oficial. E, felizmente, estou lá e, modéstia à parte, há um bom tempo, há mais de 10 anos, sinal que estamos indo todos bem. E lá o trabalho é voluntário ou não? Não, né? Muito pelo contrário, certo? Muito pelo contrário. Sou muito bem pago para isso e certamente faço por merecer, mas sou bem remunerado para isso. Então o senhor atende no escritório, trabalha na Unimed, também é vereador atuante. Como que é tudo isso, assim? É difícil. Começando às 7 da manhã e terminando às 23 horas. Geralmente, fins de semana, no sábado de manhã até 1h30 da tarde e domingo de plantão. Então, realmente é uma vida corrida. Não tem férias? Estou de férias. Ah, mas foi difícil marcar entrevista e o senhor está em férias? Então, mas trabalhei hoje até vir para cá. Coincidiu 2 férias como médico e como funcionário, então certamente na próxima terça-feira não estarei na sessão, porque estarei viajando. Ah, tá. E agora, mas o senhor é voluntário na APAE aqui em Valinhos, correto? Das poucas horas vagas. Amanhã estarei na PAI. Isso também me deixa muito contente. Quem vive um problema de alguém especial na família sabe qual é a dificuldade que nós temos em geral.
como eu tive essa possibilidade, então eu sei o que toca a Turma da Paz, sou voluntário na Paz há muito tempo, quase desde sua fundação. O senhor Mas tem um isso irmão. só me deixa, isso faz, acho que eu faço mais bem para mim do que para a comunidade. Ah, positivo. O senhor tem um irmão que é Tive um portador irmão que faleceu há quase um ano, Mas ele faleceu já mais com idoso, né? 58 anos, o que é uma Olha. raridade na doença, mas teve uma vida praticamente normal, uma vida social, se alfabetizou, não trabalhava, não por culpa dele, eu acho que por culpa da própria família que não tinha aquele intuito de treinamento que hoje nós temos, de preparação. Então esse quesito nós falhamos com ele. Não falhou não, porque ele viveu até 58 anos 58 com anos uma é doença que... Hoje não é tão raro assim, mas na época que ele nasceu ainda era muito... É, A faixa etária máxima dessa turma não passava dos 35 anos. Então, você vê que a medicina mudou para melhor. e a sua família é da cidade de? A próspera Cosmópolis, que realmente não goza do privilégio que tem Valinhos. Quando se olha comparativamente Valinhos com Cosmópolis, realmente lá está faltando alguma coisa mais. A classificação dela dentro da grade dos municípios do estado de São Paulo realmente deixa a desejar. Certo. Além de ser vereador pelo segundo mandato, quais outros cargos o senhor ocupou no poder público? Eu fui diretor de saúde na época que o Dr. Conte era secretário, lá atrás, governo Vitório Luiz Bissoto. Fui diretor de programas, depois fui secretário de saúde por dois mandatos, dois últimos mandatos do Dr. Vitório. Deixei o governo do Dr. Vitório um ano antes para poder concorrer a vereador. Certo. O senhor sempre participou do partido político do ex-prefeito Vitório? Sempre Você foi sabe PL, que historicamente nós tínhamos Paragato e Gravatinha. Certo? Sim. Então, na realidade, o PR era um partido do grupo das Gravatinhas, que existia todo um grupo de profissionais liberais, entenda-se Vitório, Rui, Conte, Elis Cravinato. Então, todo esse grupo eu participei e continuei no PR, mesmo depois do acidente que houve com o Dr. Vitório. Certo. O PR hoje é da base aliada do prefeito Cleiton. O PR colaborou com a eleição do prefeito Cleiton e não temos nenhum arrependimento. Eu acho estranho participar da base, participar do contra. Para mim, desculpe a posição, mas é ridícula. Existem coisas boas, coisas ruins. Tudo que vier do governo Cleiton que for bom, terá todo o nosso apoio. Eventualmente, se nós não concordarmos com alguma coisa, nós estaremos criticando, estaremos fiscalizando. Aliás, essa é a nossa obrigação. Então, eu posso dizer que eu sou coligado da eleição do Cleiton, mas a minha posição é totalmente independente, que eu acho que deveria ser de todos os vereadores. Tem uma frase que não é minha, que falei outro dia na Câmara, estou repetitivo, que diz que a realidade é muito superior à fidelidade. Então, na realidade, às vezes, não é tão boa, tão interessante. Então, nós temos que ser críticos, sempre uma crítica favorável, uma crítica positiva, e para isso que nós estamos aqui. Certo. O senhor fez há um mês atrás um discurso até emocionado na tribuna, enfocando o seu partido, o PR. Sim. O que aconteceu, doutor Pedro? Literalmente bateram a nossa carteira, certo? Nós nos agregamos um ex-secretário do governo, Cleiton, que veio somar na época da eleição, só que existe alguma coisa, o processo eleitoral é alguma coisa estranha. Os nossos maiores candidatos são os que estão concorrendo junto com a gente. Eu ganhei uma eleição, sabia, quando eu entrei aqui, você está tocando o PR, quando eu fui sair candidato, eu sabia que eu ia incomodar, porque se você tem um espaço, esse espaço que se você ocupar, você tira o espaço de alguém. Isso é inegável, inevitável. Antes de me tornar candidato, eu consultei o meu amigo doutor Vitório e o Mair, que fazia parte do seu governo, então conversamos abertamente, pela projeção médica que eu tinha, sabia que eu teria uma possibilidade de ser eleito. Fui eleito. Com os votos de algumas pessoas que
que acabaram sendo segregadas da política. No segundo mandato, eu acabei ajudando a eleger o Henrique Conte, que era do meu coligado. Então, essa é a regra do jogo e se respeita totalmente. Quando um indivíduo que concorre quase em pé de igualdade, como era eu e o Conte, acaba perdendo, não tem o que se discutir. A regra do jogo é bem definida. Quando alguém perde por pouco, mas perdeu também. Só que algumas pessoas não se consideram nunca, ou se consideram injustiçadas. Isso levou a uma dificuldade de relacionamento e realmente o PR de Valinhos é o PR extremamente forte em Valinhos, com toda a tradição de Valinhos. Mas a nível estadual, a nível federal, não tem nenhuma representatividade. Nós estamos políticos, nós somos políticos. Ou melhor, não somos políticos, estamos políticos. Isso realmente não projeta a gente fora de Valinhos. E de uma maneira bastante deselegante, para não usar outro termo, nós fomos defenestrados, o termo que eu uso, que não tem outro termo para ser usado, e de repente nós recebemos nosso diretório transitório foi jogado para as traças, onde nós temos valienses e do grupo da Vitória já históricos, que foram simplesmente esquecidos, em nome de pessoas que eu me recuso a citar. Em todo caso, então, isso aconteceu, o sistema desagradável, nós estamos nos reorganizando, nós estamos pleiteando, pretendendo constituirmos um novo partido, ou nos juntarmos a um partido, mas isso é um trabalho muito delicado, que nós não podemos dar um passo errado. A gente pretende manter a nossa independência e, de uma maneira geral, de uma maneira bastante ampla, a gente pretende migrar para alguma outra casa, que seja tão ou quase confortável como a casa que nos deixou o Dr. Vitório. Mas isso não interfere no seu mandato como vereador, seu trabalho, né? Não, eu não pretendo sair da PR. Se houver essa necessidade e isso for necessário no futuro, farei. Por enquanto, eu continuo com o PR. Eu fui eleito pelo PR e tenho uma obrigação para com meus eleitores e para a comunidade como um todo. Também, essa frase é minha, nós temos pouca representatividade, porque se você olhar o número de votos proporcionais que recebeu cada um, é realmente pequeno. Só que, eleitos, nós temos uma responsabilidade enorme, porque nós passamos a ser vereadores da cidade toda. Então, isso eu tenho comigo e não pretendo, e não acredito que não vou ter nenhum problema nesse quesito. Não, não. A sua amizade com o ex-prefeito Vitória, ela sempre foi uma amizade pessoal, política, em todos os sentidos, assim? Inicialmente política. Você fazia parte de um grupo todo, onde você agrega aí, além das que eu já citei, o Luiz Bisotto, o Borém, o Arildo, Mauro Penido, era um grupo todo. Mas a gente foi se aproximando. Acredito que a gente tenha demonstrado um pouco de bastante interesse, bastante competência, e fomos ficando, conhecendo a esposa do Dr. Vitória, a dona Marlene, os filhos, depois os netos. Então, essa amizade foi crescendo e prezava muito o Dr. Vitória, aprendi muito com ele. E, infelizmente, a última pessoa que viu o Dr. Vitória, o válido, fui eu, a quem ele recorreu quando ele não estava muito bem. Então, não sei se essa alegria, mas essa tristeza é minha. Então, significava que ele tinha uma confiança grande em mim, mas uma pessoa extremamente saudável, teve um problema de saúde abrupto, agônico e está do jeito que está. Então, inválido para a política, inválido para a política. Mas ele conversa, ele Não. E faz tempo isso já, né, doutor Muito Pedro? tempo. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos já? Sim. Nossa, eu lembro do Dr. Vitório fazendo compra no Carrefour com a esposa, porque eu morava em Campinas, e ele era prefeito aqui em Valinhos já. Sim. Encontrava com ele no Carrefour e falava, olha, o prefeito de Valinhos fazendo compra normalmente com a esposa no Carrefour, né? Aliás,
o político gosta de ficar um pouco longe do dia a dia, porque o doutor Vitório você não andava, você estacionava, parava. Então, era impossível andar com o doutor Vitório, porque você tinha que parar a todo instante. Doutor Vitório, todo mundo fala em Cristo, palavra de falar, é facílimo, aliás, fico até cansado às vezes quando se fala em Deus e Cristo em todos os lugares que se vai. Praticar a palavra de Cristo é difícil, e o doutor Vitório certamente o fez. Então eu me sinto extremamente feliz de ter convivido com ele e ser amigo do doutor Vitório. E como administrador, o que o senhor tem a dizer dos 3 mandatos do Dr. Vitório como prefeito? A palavra do doutor Vitório, que talvez não seja um dele, mas que a cidade nunca está pronta. Não existe nenhuma cidade pronta. Roma está aí há não sei quantos mil anos, então imagine Valinhos. Na saúde nós temos uma grande vitória. O melhor índice de qualidade de saúde chama-se mortalidade infantil. No segundo governo do Dr. Vitório, a gente levou a mortalidade infantil a menos de 5 por mil, 3,9 por mil exatamente. O que significa isso? A mortalidade infantil é um índice de saúde que congrega é um índice mais social do que de saúde. Porque tem a qualidade de vida, cuidado de pré-natal, atendimento ao parto, depois vacinas. Então, uma gama de intervenções na saúde para preservar a saúde das crianças. Então, a mortalidade infantil significa que na proporção de cada 1.000 crianças até um ano invalidos, morreram 3,9. Então, na realidade, morreram 4 crianças numa incidência de 1.100 partos. Isso é inédito, praticamente, porque o Brasil luta para manter uma mortalidade infantil acima de 1.000. Até há 10 anos atrás era 30, 40 por mil, principalmente por índices contaminados, vamos dizer assim, pelo Nordeste. Na região de São Paulo, na Grande São Paulo, na região Sudeste, esse índice variava na ocasião ao redor de 15, 16 por mil. E Valinhos conseguiu esse índice, significa que o acolhimento social de toda essa realidade era muito bom. E, eventualmente, pode ter uma queda, mas essa situação se manteve durante quase todo o governo do Dr. Vitório. Então, a gente se orgulha muito porque ter comandado essa realidade. Certamente não fui eu que fiz esse índice, mas foi a vontade que começa do prefeito e vai principalmente a turma que trabalha na ponta, os funcionários de saúde ou não, mas todos trabalhando no mesmo intuito. E nós levamos isso com muita alegria e com muita competência. Depois a coisa não andou muito boa. Sinto muito, mas nós tivemos essa competência. Mas tem uma coisa que pouca gente chama a atenção, que era uma vergonha de Valinhos, que foi corrigida no final do governo do Dr. Vitório, que é o tratamento de esgoto. Por acaso eu moro numa situação que pega o Ribeirão Pinheiro depois do que era a coleta, que hoje é tratamento do esgoto. Parece brincadeira, mas as garças lá não eram brancas, eram malhadas, certo? Algumas até pretas, porque corriam. Valinhos primava por colher todo o seu esgoto e lançar esse esgoto no rio Atibaia, em natura. Então, isso para mim era uma indignidade. Não só para as garças, mas para a população de Campinas também, que colhia essa água para ser tratada e para ser distribuída em Campinas. Através de um grupo feito pela Agência Nacional da Água, Prefeitura de Valinhos, Sanasa, Prefeitura de Campinas, se conseguiu esse tratamento de esgotos, que é ímpar, que trata 100%. Hoje, eu me orgulho de olhar que nós temos umas garças todas branquinhas. Então, isso para mim é muito importante, porque foi que a gente tem uma atitude de ecologia marrom, que nem marrom era preta, certo? Que uma das outras, se tiver que me orgulhar de alguma outra coisa a mais no governo do Dr. Vitório, esse tratamento de esgoto de uma maneira integral e que envolvia também envolvia o Mair, que hoje é vice-prefeito do CLEI. É verdade, o Mair participava do governo do Dr. Vitório, isso mesmo, bem lembrado. Sim. E a saúde hoje, como o senhor avalia na cidade?
eu não gostaria de exagerar, nem para mais nem para menos. O que nós temos, a saúde de Valinhos, em relação à região, é boa. Você atende 100 pessoas, você tem um retorno de satisfação, vamos dizer, de 10%. Quando você atende uma pessoa e ela é mal atendida, o retorno de insatisfação é 100%. Então, muita coisa salta, muita coisa é aproveitada. Eu acho que isso não é muito elegante. Mas a saúde de Valinhos sempre foi melhor do que a média. Então, a gente que convive, anda por todo lado, percebe que Valinhos, isso eu afirmo com toda certeza, sempre houve um investimento na saúde de Valinhos acima daquilo que é obrigatório. Então, isso reverte em uma qualidade melhor. Todos os prefeitos, todos, sem exceção, aqueles que eram coligados, oposição, todos sempre investiram na saúde. Tem algumas coisas inéditas que acontecem desde lá da época de Luiz Bissoto, de Arildo, que foi a integração cidade-campo, que diferenciou Valinhos do que viria a ser depois um modelo assistencial a nível nacional, que era a divisão da medicina em clínicas básicas, pediatria, ginecologia e clínica geral. Isso trouxe uma qualidade de atendimento muito boa e isso se reverte até hoje. Então, hoje nós temos uma saúde relativamente boa. Tem algumas situações que a gente não concorda, mas nós vivemos uma realidade global. Não vamos falar mal do nosso vizinho, certo? Mas certamente eles nos exportou muita dengue para cá, que foi atendida pela saúde de Valinhos. Então, hoje eu diria que a saúde é razoável para boa, com alguns pontos que certamente não são tão bons, que precisam ser melhorados. O transtorno que foi a criação do Cauê com pronto-socorro, tudo isso, na outra gestão, acabou levando a um desconforto grande no atendimento. A qualidade do atendimento flutua, mas eu diria que se você comparar com outros locais, Valinhos é um lugar privilegiado. Já foi e continua sendo. Esses dias o senhor fez um requerimento extenso a respeito da forma de administração da UPA, por meio de uma organização social. Sim. O senhor é contra essa forma de administração? Qual que é a sua opinião? Eu estive na inauguração da UPA e disse que é uma esperança. Agora eu já bati palmas para outras esperanças, depois estou chateado, certo? Essa administração é uma maneira nova de ser gerida, é uma oportunidade. Nós devemos todos torcer para dar certo. Começou talvez de uma maneira meio atabalhoada, com problemas de atendimento. Esse problema está sendo equacionado, mas existe ainda algumas interrogações. Não sou contra absolutamente, até porque eu não conheço. Mas nós temos a obrigação, como eu disse, de fiscalizar e estamos fiscalizando. Eu acho que é um passo importante e esse passo não pode ser dado de uma maneira errada. E cabe a nós, vereadores, seja da saúde, ligados à saúde ou não, supervisionar isso e fiscalizar isso com bastante atenção. É uma coisa inédita, é uma coisa revolucionária, que está sendo adotada por uma série de municípios. Alguns têm dado muito certo, outros têm sido catastróficos. Espero que Valinhos esteja no primeiro grupo. Certo. Com relação ao seu mandato, o senhor conseguiu a aprovação da lei que institui no município o teste do coraçãozinho, né? Que explica pra gente o que é esse teste e por que ele beneficia tantas crianças. Isso não é criação, invenção minha. O teste do coraçãozinho é um teste preventivo, como é o teste da orelhinha, o teste do pezinho, logo vai ter o teste de qualquer coisa. Aliás, já tem o teste da linguinha, mas que não tem aprovação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas o teste do coraçãozinho é muito importante. O que nós temos? Nós temos uma série de doenças cardíacas graves que não se manifestam por ocasião do parto, de uma maneira visual, que a criança não tem nenhum sinal, ela não fica roxinha, como é comum acontecer. A criança não tem sono, não tem nada.
E depois o coração vai descompensando, e se essa criança for perder seu controle dela, a hora que ela é percebido o problema que a criança tem, a coisa já está grave. Enquanto, às vezes, com uma cirurgia extremamente simples, se corrige um defeito. Talvez você não sabe, mas 15% das pessoas têm um soprinho ou outro, um defeito ou outro no coração. Coisa mínima que se convive sem nenhum problema. Agora, mais ou menos, 2, 3 crianças em cada 1000 nascem com um problema grave. Se esse problema for detectado, for percebido logo que a criança nasce, a correção é muito simples, porque o coração ainda não sofreu o efeito dessa doença. Você consegue detectar isso por um exame que chama oximetria. A oximetria é um exame, é uma situação de controle da circulação que se faz rotineiramente no hospital. Simplesmente só tinha que colocar o oxímetro no pezinho e na mão da criança para ver se a oximetria é a mesma nos dois membros. Então, não dói, não atrapalha, já tem oxímetro, é só uma questão de atitude. Isso evoluiu bem. Nós fazemos oximetria em 100% das nossas crianças, tanto na Santa Casa de Valinhos como no Galileu, porque isso tem uma abrangência municipal. Nós tivemos um caso mais ou menos grave, felizmente não tivemos outros casos graves. Mas, se tivermos, valeu, porque nós estamos trazendo um benefício ótimo para a criança, ótimo, e estamos principalmente eu também, o que interessa é a criança, mas do ponto de vista de custeio, de ato cirúrgico, é muito mais simples e muito mais econômico. Então, não tem nada a dizer contra, aliás, tudo a favor. E a lei da ficha limpa, doutor Pedro? A lei da ficha limpa não anda muito limpo, certo? Aqui, municipal, aquela proposta pelo senhor no início do mandato. Lá, aquela situação, se foi o primeiro projeto aí de alteração, que foi protocolado lá atrás, já até esqueci quando, foi o número 1 de 2013, né? O que nós temos, a gente convive com uma realidade que é incontestável. Nós temos bons políticos, maus políticos, nós temos bons assessores, maus assessores, bons funcionários concursados, péssimos funcionários concursados. Então, a ficha limpa visa, porque ela não morreu ainda, dar uma condição de equidade para todos, sejam eleitos, sejam concursados, sejam aprovados. Como secretário da Saúde, eu convivi com assessores ótimos, assessores péssimos, convivi com concursados ótimos e concursados que só sabiam fazer, mas tinham uma índole que não é porque o indivíduo é concursado que ele ganha atestado de idoneidade e ganha atestado de competência. Então, a lei de ficha limpa visa equalizar toda a situação, deixar todo mundo da mesma situação. Nós temos um parecer aí do CEPLAN, que veio para o presidente da Câmara, com o qual ele tem que se submeter, mas eu acredito que a comunidade não vai submeter a isso. Existe um movimento tentando propor isto, que eu mantive até agora alheio, apesar de assessores meus terem trabalhado nisso. Mas nós vamos encampar agora que nós tivemos uma negativa chamar oficial, nós vamos encampar isso perante a comunidade. Como em outros lugares, a ficha limpa deve ser proposta para a comunidade como uma proposta da comunidade. Seria um projeto de iniciativa popular daqui para frente? Como? Seria um projeto de iniciativa popular daqui para frente. Exatamente. Porque, independente do parecer dos órgãos aí regulamentares, nós temos ficha limpa no Tribunal do Estado, no Ministério da Saúde, para tudo quanto é lado, em inúmeras cidades. Então, também não é invenção da minha cabeça, mas é aplicar alguma coisa que já existe em uma série de locais à comunidade de Valinhos. Acho que isso é bem-vindo, é extremamente salutar e conclama a comunidade a realmente colaborar com a gente. Estou dizendo que estou me lançando como colaborador de ficha limpa agora. Esse projeto foi minha, mas me mantive segregado às negativas. Não acho que essa negativa seja tão forte que teria que ter uma série de cidades que
poderia citar aqui, mais tribunais, tribunais superiores que têm essa questão aprovada. Então, eu espero que a comunidade se mobilize, estaremos tentando mobilizá-la para que a gente consiga isso também para Valinhos. Eu acho que é extremamente benéfico. Características de idoneidade, de honestidade não podem ser exigidas só dos políticos. Tem que ser exigidas em todas as condições de quem mexe com o serviço público, de quem mexe com o erário público. É importante a gente frisar que a lei da ficha limpa municipal, que é a sua proposta, ela é dirigida aos funcionários públicos municipais de Valinhos, né? Sim. Não aos políticos, porque os políticos têm a lei da ficha limpa nacional, sim, né? sim. Eu estou, como disse, volto a dizer, eu estou querendo equiparar a condição de moralidade, de transparência, de competência, de honestidade a todos aqueles, sejam os políticos já estão, vamos dizer, regulamentados. Essa regulamentação tem que realmente ser, na minha ótica e de muita gente, tem que ser espalhada a qualquer funcionário público de qualquer situação. E também a ficha limpa prevê uma situação que é meio esquisita. Nós temos uma série de conselhos onde membros do conselho são fregueses da prefeitura. Isso não quer dizer que eles sejam desonestos, absolutamente. Agora, eles perdem a idoneidade, perdem a imparcialidade, e não que sejam imparciais, mas eles perdem essa condição. Então, a ficha limpa é abrangente também aos membros de conselhos. Do conselho. O presidente de um conselho municipal ele pode ser honestíssimo, mas se ele tiver um imóvel alugado para a prefeitura por o prefeito em exercício, ele perdeu a imparcialidade. Volto a dizer, não que eu acho que seja imparcial. Tem aquela frase famosa, certo? Que você conhece mais que eu, que a mulher de César ela não pode só ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, isso é válido para qualquer situação. Isso, em Vinhedo, a lei da ficha limpa foi iniciativa popular. Algumas pessoas coletaram assinaturas e foi iniciativa popular. Isso já é martelado em todas as situações, porque, para mim, é uma necessidade. E o mandato como vereador? O senhor acha o papel do vereador um pouco limitado ou o senhor acha que dá para fazer um bom trabalho na cidade? Não, eu não acho o papel do vereador limitado. Porque eu acho que o papel do vereador é interpretado. O vereador, ele legisla, ele não trabalha. Para quem participou da parte executiva, a parte legislativa é mais ou menos tranquila. Por quê? Porque você não tem grandes comprometimentos do ponto de vista de realização do dia a dia. E, ao contrário, o legislador passar a executiva é mais difícil, porque falar é fácil, fazer é um pouquinho mais difícil. A função do vereador é fiscalizar, propor, ele não faz, ele propõe, ele fiscaliza. E há uma interpretação meio esquisita disso. Então, muitas vezes, a pergunta fala, qual é a sua proposta para a casa própria? Então, você pode tentar, mas você não vai concretizar isso de uma maneira. Então, a proposta tem que ser para a cidade. E para as pessoas é estranho, porque todo mundo critica, vamos dizer, o fisiologismo até que fique fisiológico. Eu vi uma ocasião aí, uma crítica, que todo mundo é contra até que possa ser ao contrário. Então, isso acontece com muita frequência. Então, aqueles que gritam e que labutam para que haja uma equidade, haja uma neutralidade, muitas vezes esquece disso rapidamente. Então, agora, como legislador, eu acho que a Câmara tem algumas situações, voltadas à saúde ou não, que a gente pode tentar ajudar a melhorar, senão tudo que for bom para a saúde, vindo da comunidade de vereadores, vindo do escalão executivo, é bem-vindo. Como o senhor está vendo Valinhos hoje? Valinhos é um processo de maturação, como nós falamos, não existe Valinhos. Hoje nós temos uma conurbação que, se
Se você pegar de Piracicaba até São Paulo, você tem uma avenida. Então, muitas coisas que acontecem no lugar, quando você bate naquela situação, por exemplo, violência, ah, ah, da parte de assalto, de roubo. Se você bate num profissional do crime, ele fica restrito, ele vem e foge para outros lugares. Então, isso é inevitável. Então, o que eu vejo hoje, não existe uma situação de individualidade. Acho que Valinhos, acho que não, Valinhos é um lugar privilegiado. Ele tem uma qualidade de vida excelente, não adianta nós ficarmos discutindo, os índices estão aí. É quase, infelizmente às vezes, é quase uma cidade dormitório, porque temos muitas pessoas que migram para morar em Valinhos, mas trabalham e fazem toda a atividade fora de Valinhos pela sua própria condição. Isso leva a uma certa dificuldade econômica, uma dificuldade de comércio, que é sentida pela comunidade como um todo. Hoje, a comunidade, a sociedade mudou, certo? No tempo que eu era mais novo, certo? E Valinhos de antigamente, tu mandava a pé pela cidade, pelas calçadas, então já tinha o famoso footing, certo? Tinha a praça. Hoje isso é história, certo? Onde que se vai hoje? Se vai para um shopping, então os ambientes são fechados. Então a dinâmica da sociedade é totalmente diferente. A área rural veio para a cidade e perdeu os hábitos rurais que eram extremamente agradáveis, quermesse, toda aquela coisa que era de interior. Hoje está tudo mais ou menos modernizado. A comunicação com todos esses dedinhos que se aplicam aí é bom, mas exagero, tudo que é exagerado é ruim. Certo? Você vê, você sabe que eu sou pediatra, tem criança de 1 ano mexendo com o dedinho, certo? Procurando. A conclusão que eu chego é uma só. Ou todo mundo era retardado, porque não tinha isso e tem uma dificuldade de adaptação, ou então essa turma é muito mais inteligente que a média. Então, é uma realidade diferente, não dá para comparar. Dentro do mundo moderno, acho que Valinhos continua sendo um bom lugar. Viver de saudosismo é besteira, certo? Mas algum modernismo acaba isolando o indivíduo dentro dele mesmo. Aquela convivência social hoje não existe. Todas essas redes sociais, é uma comunicação absurda, uma exposição absurda do seu dia a dia. Eu não concordo com isso. Acho que assim é muito exibicionismo, muita participação. E a solidão maior é você estar no meio de um monte de gente que você não conhece. Já senti isso, como estive perdido em São Paulo, com o bom capial que era, certo? Você está rodeado de milhares de pessoas, você não conhece ninguém, certo? É a pior solidão que tem. Mas o senhor Ainda tem bem que eu me Facebook, encontrei, certo? né? Mas o senhor tem Facebook, o senhor que atualiza o seu Tenho, Facebook? tenho. No 80% não sou eu, 20% sou. As partes mais, não digo mais importantes. Quando eu tenho, como eu te falei, eu começo a trabalhar às 7 para as 23 horas. Então, dá para checar, dá para fazer uma checagem. O que eu falei para os rapazes aí, como eu trabalho o período todo na Unimed, daqui a pouco eles não estão achando que eu estou participando do Facebook na hora de trabalho. Não é bem assim. Certo? Mas tudo que é mais decisivo, as opiniões políticas, as coisas que são pessoais realmente, sou eu que toco. O social não individual realmente tem que contar com colaboração. Certo. E esse espaço aqui da TV Câmara, criado pela presidência do vereador Lorival, como que o senhor está vendo essa nova aproximação da TV Câmara com a comunidade valinhense? Eu não sei dizer qual é a penetração de qualquer meio de comunicação em Valinhos. Eu tenho referências, eu te assisto, eu te vejo, então existe uma resposta da comunidade que eu acho acanhada ainda para o investimento. Mas como eu não convivo de uma maneira intensa,
normalmente, certo, minha convivência é de trabalho, uma parte boa de trabalho em Campinas, que não tem nenhuma ligação com Valinhos, mas a nível de consultório as referências são cada vez mais frequentes. Nós vivemos na era da comunicação e eu acho que ainda não conseguimos galgar todas as possibilidades. Temos as rádios de Valinhos, outras situações, que você vê que tem uma penetração, jornais, não tem uma penetração universal, muito abrangente. É uma tentativa, eu acho, extremamente vasta, não estarei aqui conversando com você. Né? Tá bom, então, muito obrigada. E a gente está terminando, infelizmente, a nossa conversa, né, que foi muito produtiva. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, então. Eu me considero uma pessoa realizada. As oportunidades me apareceram, meu único mérito foi saber aproveitá-las todas. Essa oportunidade de vereador também, mais uma oportunidade que foi correndo. Eu tento fazer, eu faço aquilo que me é possível, sei das minhas limitações, sei dos problemas em geral. O que eu não posso, concordo, o que eu não posso, que não espere de mim, que eu de repente eu mude a cada possibilidade de mudança. Existe uma meta, eu considero que nós temos, já falei, que cada um vem com um cacuete de sua profissão. A minha profissão é médica e eu vejo aí uma bomba social médica estourando, que é os problemas dos idosos. Eu trabalho com isso na Unimed, através da assistência domiciliar. É angustiante o futuro. E é um problema que não fecha. Tem algumas situações que não sei se vou conseguir evoluir, mas na questão do acolhimento do idoso, que ele está órfão. A pessoa fica órfã depois que fica velha. A estrutura familiar também mudou. Antes nós tínhamos 4 pessoas para atender a um idoso, porque geralmente um falecia cedo ou precocemente e o outro continuava. Hoje a pirâmide inverteu. Temos 4 idosos para ser cuidados por 2 ou 3 pessoas. Então a proporção é muito contrária. Eu sinto uma morosidade dos poderes em geral, seja poder público, seja a nível particular, plano de saúde, uma morosidade muito grande nessa situação. E cada dia vez mais a medicina prolonga a quantidade de vida, mas infelizmente não conseguiu prolongar ainda a qualidade de vida. Isso é um problema seríssimo. Eu não sei o que... Aliás, já sei. Então, se nós não tivermos uma atenção especial para com essa situação, nós temos um problema social brutal acontecendo. Ele não vai acontecer, ele já está acontecendo. Só que a tendência é ele se agravar. Acho que em 2020 ou 25, 50% da comunidade vai ser idosa. Então, isso me assusta. Porque é um problema social, um problema médico. E nós não conseguimos fechar essa equação aí. Então, as tentativas estão sendo feitas. Eu espero que a gente consiga mudar alguma coisa, no sentido de dar um maior acolhimento a esse pessoal que, literalmente, está por aí perdido. Então, a situação do idoso, de qualquer classe social, principalmente, com certeza, aquele de menor poder, é catastrófica. Essa é a minha preocupação, que eu preciso e pretendo conseguir alguma coisa que equacione isso melhor. Não em Valinhos, mas com propostas gerais. Até porque, como disse, eu trabalho numa sociedade, numa cooperativa que está preocupada com isso também. Certo. O senhor é pediatra e nos deixa uma mensagem para cuidarmos dos nossos idosos, certo? Eu era pediatra enquanto era criança, agora eu sou, cuido do idoso, que eu já não estou tão criança assim. Tá certo, doutor Pedro. O Sala de Visitas, em nome do presidente Lorival, agradece muito a sua presença aqui e não faltará oportunidade para a gente se encontrar de novo. Tudo bem? Foi realmente um prazer enorme, espero conversar outras vezes com vocês. Sim, terá oportunidade. Muito obrigada. E o Sala de Visitas volta amanhã, quarta-feira, e a entrevista será com o vereador Dinho. Até lá. Tá bom.
salva de palmas.